E agora, aqui no Olá Curiosos, eu tenho a honra de conversar com o jornalista César Mota. César, eu não tenho palavras para dizer a alegria de estar aqui com você. Eu acho que eu vou ter que recorrer ao dicionário, não vai ter jeito. Eu Bom, na verdade é respondo uma aqui com um brincadeira, livro sobre dicionário, fazendo já um marketing. O porque que que é? assim, é tudo uma brincadeira, porque o César Sim. lançou o livro Por Trás das Palavras, as intrigas e disputas que marcaram a criação do Dicionário Aurélio, o maior fenômeno editorial brasileiro, pela editora Máquina de Livros. E é daqueles livros que você fala assim, nossa, que ideia genial. Como é que veio essa ideia, César? Não foi lendo o dicionário, não, né? Não, a ideia, na verdade, essa ideia está na minha cabeça desde os anos 70, quando eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil, de 1972 a 80. O Joaquim Campelo, que é o outro grande personagem do livro, trabalhava ali. E o Campelo era o cara, o factotum do livro. O Aurélio não era um espírito prático. O Aurélio era o cara que era o caçador de palavras, passava a noite bebendo, conversando, aquele cara de muitos amigos, aquele nordestino falante, e anotava tudo, até o que garçom dizia, peraí, repete aí, anotava tudo. E o Campelo era o pragmático, foi o cara que passou 10 anos atrás de editora, tudo isso. E quando o livro foi lançado, o dicionário foi lançado em 75, foi um grande evento cultural na cidade. E só se falava nisso. Eu não conhecia pessoalmente o Campelo. Eu vi ele de longe na redação e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. E todo mundo dizia: olha, que o verdadeiro autor está ali, é o Campelo. Ele, sem ele, o Aurélio não ia fazer nada, não sei o quê. E eu vim conhecer o Campelo em 2000, aqui em Brasília já. Nós dois morando em Brasília. Eu cobri o Palácio do Planalto pelo Globo e o Campelo era um assessor do Sarney para revisão de textos e tal. Mas ele ainda tinha problemas e tal com isso. Em 2013, ele me procurou, eu tinha lançado um livro sobre o Jornal do Brasil. Ele me procurou, rapaz, eu quero um livro exatamente igual a esse, mostrando a sacanagem que o Aurélio fez comigo, a família dele e tal. Ele tinha perdido, em última instância, os direitos autorais. A Rosa Weber, ministra do STF, derrotou ele, ele perdeu tudo, os direitos autorais todos e tal. Aí falou, por favor, me ajuda a fazer esse livro e tal, papapá. Pelo menos resgata o meu trabalho. E aí eu fiz com o maior prazer, fiquei amigo dele. Ele já está César, com ele 91 anos, ele aparecia nos terrível. créditos do dicionário? Aparecia, ele aparecia, mas não como... Ele queria aparecer, na verdade, como um coautor, mas nunca apareceu. Eu estou com o dicionário aqui, mas depois eu pego. Vou mostrar como ele aparecia. Aparecia como equipe principal. Ele, a Elza Tavares, a Margarida dos Anjos, que era filha do Ciro dos Anjos. A Elza Tavares era filha do dono das Casas Tavares, do Cachorrinho. Não sei se você vai lembrar, porque é uma coisa bem carioca. É, o Campelo montou um grupo de filólogos para ajudar. E com esses filólogos apareceram outros para colaborar, especialistas em cavalo, futebol, né? Mas a equipe principal era essa. E aí eles ganhavam. Como é que se diz? Minha memória está ruim. Eu peço desculpas que Royals. eu estou falando. Royalties, Ganhavam ganhavam direitos royalties. Como... autorais. Exatamente, exatamente. E a família, aos poucos, sempre tentou tirar eles fora. Principalmente a mulher do Aurélio, a dona Marina Baird, que era uma paraense, filha de ingleses, brilhante, uma pessoa brilhante, era contabilista, economista, e foi aprendendo o ofício de filóloga também, mas ela achava que era injusto. Não, o gênio aqui é o Aurélio. O dicionário se chama Aurélio e tal. A gente tem que tirar essa gente fora aqui. E, E aí e você começou uma falou, briga interminável. o Aurélio era o cara que você falou meio bagunçado, mas era o criador. Como é que é essa questão de fazer um dicionário? Como é que é o caçar as palavras, César? O Aurélio, rapaz, eu diria que foi um cara que nasceu para isso. Primeiro, ele era um ficcionista, um escritor brilhante. A carreira de ficcionista ele acabou deixando de lado para se dedicar ao dicionário, que era a grande paixão da vida dele. Porque ele começou como dicionarista no pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, da editora Civilização Brasileira.
Quem levou ele para lá foi o Manuel Bandeira, o poeta, que aos poucos foi ficando doente, a tuberculose, a vista cansada e tal. Aí repassou tudo para ele. Ele passou a ser o revisor anual. E depois o Bandeira largou tudo de vez, ele ficou lá, o Aurélio, mas ele queria mais. Ele achava que aquilo era muito pouco e tal, e resolveu que ele faria o grande dicionário brasileiro. Não só ele, o mercado editorial do Rio de Janeiro achava isso. O grande dicionário brasileiro vai vir dali do Aurélio. Esse cara é um gênio, filólogo. E realmente era. Era uma figura fascinante, aquele nordestino que a gente conhece, capaz de falar uma noite inteira, de ouvir também, de bebe bem, conversa bem e tal. É o oposto do que a gente imagina um dicionarista, né? A gente imagina o dicionarista um cara disciplinadíssimo, que trabalha lá no canto do escritório dele, não fala com ninguém. Ele era o oposto disso. Ele saía conversando pela noite, tinha muitos amigos. Os grandes escritores brasileiros da década de 50 já o tratavam como grande dicionarista. Consultavam ele: Aurélio, você acha que se usar essa palavra assim está correto, vai ficar bom? Inclusive o Carlos Drummond de Andrade, que é compadre, que foi compadre dele, vários deles, o Joaquim não, o baiano, Jorge Amado, era uma figura da cena cultural carioca, e todo mundo já reconhecia ele como grande filólogo. O outro que veio atrás, assim como grande filólogo, era o Wise, mas eles eram diferentes. Tanto o perfil pessoal como o método de trabalho. O Aurélio era um cara mais brilhante, assim, no tratamento das coisas, mais intuitivo. O Wise era mais culto. O Wise conhecia profundamente grego, latim, hebraico, sabia árabe. O Aurélio não tinha a cultura dele toda, mas era muito mais intuitivo. César, você está Ah, falando, né, do Aurélio, já deu um panorama de como ele era. E antes sim, do dicionário sair pela Nova Fronteira em 75, ele tentou sim, outras 75. editoras e não conseguiu lançar, né? Ele teve 2 contratos que foram quebrados em outras editoras, porque cumprir prazo também não era Não era o a forte dele. melhor característica dele, né? Exatamente. Ele, na verdade, ele resolveu fazer o Webster brasileiro ou o Oxford brasileiro, que eram os dois grandes modelos dele de dicionário. O Webster, o grande dicionário americano da língua inglesa, e o Oxford, o grande dicionário inglês. E aí ele conseguiu um trabalho na Universidade do México, via Itamaraty, e voltou com essa obsessão: eu vou fazer o Webster brasileiro e tal. E o Campelo, Joaquim Campelo, foi aluno dele na universidade, na Fundação Getúlio Vargas. E aí foi trabalhar com ele, porque admirava muito, eu vou aprender muito com ele e tal. E era muito diferente dele, era disciplinado, não tinha metade da cultura do Aurélio, mas foi aprendendo com ele e começou a trabalhar na casa do Aurélio. E o Aurélio acordava às 11 da manhã. Acordava às 11 da manhã, fumava o cigarro dele, o Campelo odiava cigarro. E aí e aí, como é que estamos aí, o Campelo? O Campelo detestava aquilo, mas admirava tanto ele que continuou o trabalho. E ele me disse assim, irritadíssimo: rapaz, você sabe que eu trabalhei com um boi ali por 10 anos, 15 anos, nunca me convidaram sequer para almoçar. Eu tinha que sair dali correndo 2 da tarde para o Jornal do Brasil, já trabalhava lá, e era aquela coisa assim, como se ele tivesse me fazendo um grande favor de me dar uma formação profissional e tal. Era verdade, isso era verdade. Ele reconhecia isso e a mágoa que ficou nele marca muito isso e tal, mas realmente o Aurélio formou ele como um dicionarista, que ele é muito bom até hoje. Está fazendo um dicionário hoje com 91 anos. Porque o Campelo era de uma família maranhense de classe média alta. O pai dele era um comerciante português e tal, ele conseguiu fazer um certo patrimônio. Era um sujeito muito disciplinado, veio para o Rio já com emprego garantido e tal. E, e ele se outorgou a tarefa de arranjar uma editora para o Aurélio. E foi atrás. A primeira que ele conseguiu foi a editora O Cruzeiro. O projeto era fazer um dicionário em fascículos semanais. Ao Cruzeiro, o pessoal que é de uma geração mais nova não vai lembrar.
mas foi a grande publicação brasileira, chegou a 1 milhão de exemplares. A Veja, no auge, não chegava aos pés. Era uma edição semanal, com fotos, grandes reportagens. Mas já estava em crise quando o Aurélio chegou lá. Eles chegaram lá na década de 60 e tal. E assinaram um contrato para um dicionário em fascículos e não deu certo, porque a culpa nem foi do Aurélio, a culpa foi do Cruzeiro, que não conseguiu dar a estrutura de trabalho que eles precisavam, uma redação, colaboradores razoavelmente pagos e tal. E aí o projeto foi embora. O Campelo não desistiu, conseguiu contrato com a editora Delta, do Abraham Coogan. Que o Abraham Coogan é um personagem que eu sonho até hoje fazer a biografia dele. Abraham Coogan, Stefan Zweig. Stefan. Stefan Zweig, exatamente. Então vou retomar essa frase aí. Tá. E aí o Abraham Coogan criou 6 ou 8 editoras, todas elas concentradas no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda. A maior parte delas existe até hoje. Ele trouxe o Stefan Zweig e tinha um grande projeto de editoras e foi fantástico. O Campelo conseguiu chegar nele, conversou com ele, e aí ele propôs o seguinte: olha, eu quero esse dicionário. Ele já tinha um outro dicionário grande e tal. Ele falou, mas eu não quero esse, eu quero o que vocês vão fazer. E eu vou montar uma redação para vocês em Botafogo, na praia de Botafogo, ali na Avenida Rui Barbosa. Vou contratar o que vocês precisarem em termos de colaborador, máquina de escrever, vou montar uma redação ali. E vou dar 2 anos de prazo para vocês me entregarem o trabalho já praticamente pronto e tal. Se não der certo, se vocês não entregarem, eu perdoo a dívida, mas se vocês assinarem com outra editora lá para frente, eu vou querer o dinheiro de volta. E eles ficaram trabalhando 2 anos, montaram redação e tal. O Campelo montou essa equipe das moças todas e tal. E 2 anos, nada ficou pronto. E aí o Coogan esperou um pouco mais, 6 meses e tal, e aí desistiu. Olha, está ficando muito caro, realmente não dá, e vamos manter o que está no contrato. Se não ficar pronto, se você daqui a 2 anos, ou 3 ou 4, resolver lançar por outra editora, vocês me reembolsem. Fim de papo. E aí não ficou pronto. E aí o Campelo continuou atrás de outras editoras e tal, papapá. E aí finalmente foi bater na editora Nova Fronteira, que estava cheia de dinheiro. A Nova Fronteira tinha sido criada em 1965, que era a Manoel Aguilar portuguesa, que o Lacerda comprou, tinha sido caçado e tal. E resolveu fazer. O Sérgio Lacerda. O Carlos Lacerda hesitou, olha, isso vai quebrar a editora. Um projeto desse a gente não tem condição de fazer aqui, é um tijolaço, papel bíblia, capa grossa, não sei o quê. Mas começou a tocar o projeto. E aí o Abraham Coogan viu que o projeto estava sendo tocado e a família dele começou a cobrar, olha, vamos ter que ir em cima deles recuperar esse dinheiro. Ele falou, não, foi de uma generosidade, assim, não deixa isso correr. Na verdade, eu quero ver esse dicionário pronto, eu vou considerar como um mau investimento só. E aí, na Nova Fronteira, eles começaram a tocar. A Nova Fronteira estava com muito dinheiro, porque em 1972 eles tinham comprado os direitos autorais de O Exorcista. Não sei se você lembra, que deu filme. Lembro. O livro do William Peter Blatt, que virou filme, eles compraram, deram uma grande tacada no mercado, vendeu igual a água. Logo depois eles compraram Negras Raízes, do Alex Haley, um autor negro, que deu feriado aqui, Punta Quinte, aquela coisa toda e tal. Eles começaram a fazer dinheiro e tal. E aí o Lacerda, vamos bancar isso, resolveu investir. A coisa atrasou de novo, demorou a ficar pronta. Muita gente deu pitaco, ajudou. O Jânio de Freitas, o jornalista, foi fundamental, porque ele foi o cara que deu um parecer técnico para a editora Nova Fronteira. Falou, pode fazer que eu banco, vai dar certo. Eu já tive editora, eu conheço bem o Campelo, e aí tocaram o projeto e deu certo. O livro, o Dicionário Aurélio, foi lançado com 120 mil verbetes em 75, né? E o que consta é que ele saiu com 1000 erros, é isso, César? Eles foram corrigindo aos poucos, porque
A história de edição em dicionário não é feita assim, vamos lançar outra edição, não. Eles vão lançando, vão fazendo relançamentos, né, com correções e tal. E sempre tem erros, né? Aquilo ali é uma coisa com trabalho complicadíssimo. Eles tiveram que contratar uma editora no exterior. O Lacerda teve esse desprendimento, não, vamos fazer o que for necessário, tal, papapá. E no primeiro ano de lançamento já era um dos livros mais vendidos do país, um fenômeno editorial. E o que esse dicionário tinha de diferente dos anteriores para ter virado um fenômeno assim, para virar sinônimo de dicionário? O primeiro foi aquilo que eu disse, o grande dicionário brasileiro esperado pelo mercado editorial era o do Aurélio. Tanto que ele já foi lançado com o nome Aurélio. Era já um sucesso só pelo nome, né? Virou sinônimo de dicionário, o pai dos burros, Aurélio e tal. E segundo, que foi o produto certo naquele momento certo. O mundo vivia uma época de modernização que vinha na década de 60, que foi uma das grandes décadas do Ocidente, depois do pós-guerra, né? A música se renovou, rock and roll, cinema novo, novela vague francesa, a literatura francesa, o nouveau roman, os conceitos econômicos mudaram muito, surgiu todo um vocabulário e tal, e comportamento, veio a pílula anticoncepcional que fez o sexo livre, liberou a mulher, surgiu o movimento feminista, uma marcha dos direitos civis americanos, todo o mundo mudou naquela época. Os anos 60, eu tenho 71 anos, na época eu tinha 15, 16, eu senti essa mudança na pele, rapaz. Mas está mudando demais isso. E ele aproveitou, captou tudo isso. Tanto que foram quantas palavras, rapaz? Foram. É um negócio absurdo, assim. Um número de novos vocábulos e tal. O verbo abrir, por exemplo, só um exemplo, né? Ele tinha 30 acepções nos velhos dicionários, lá do Adelino Freire. O Aurélio lançou 130 acepções, incluindo aí a parte de abertura econômica, que apareceu nos conceitos liberais da economia do Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, no governo Castelo Branco. O Geisel já tinha tomado posse em 74, uma proposta de abertura lenta, gradual e segura. Então tinha novas conotações, aquela coisa toda. Isso foi cinemateca, astronáutica, anúncio sanduíche, correção monetária, cursílio, curtição, um monte de coisa que foi incorporada ao cotidiano das palavras e tal, principalmente em redação, escritórios de advocacia, para professores. E isso aí foi um sucesso terrível. A propaganda boca a boca que foi feita. Então César, foi um sucesso. tem uma história clássica que aí tem voltar à infância do Aurélio, que eu não sei se você voltou até lá, mas a Eu fiz a história de biografia dos dois. chamar o dicionário de pai dos burros tem a ver com a história do pai dele, né, do pai do Aurélio, que seria um carpinteiro que fazia carroças pensando no conforto dos burros também. E Não, quando você alguém lembra, hein? chegava para dizer, nossa, mas o seu trabalho, eu nem tenho palavras para elogiar seu trabalho, o Aurélio entregava uma lista de palavras com elogios para o pai, que teria sido o primeiro dicionário dele. Essa história é real ou é lenda em Não, torno dele? não, é lenda. O pai dele, na verdade, ele era um comerciante de Paço de Camaragibe, em Alagoas, que depois se mudou para Porto Calvo, que é uma cidade que ficou famosa por causa do Calabar, né? Domingos de Calabar, que era considerado traidor pela história oficial. E ele, além de comerciante, ele tinha uma obsessão pelo intelectualismo. Ele lia muito para a família, ele juntava os filhos e a mulher, que era. A mulher era uma parente distante da família do Buarque de Holanda. Era Maria Buarque de Holanda Ferreira. E o Aurélio, o pai do Aurélio, Manuel, tinha essa obsessão de ser intelectual e tal. E educou o filho para isso. E o filho era brilhante, era um sujeito encantador desde novo e tal. E foi seguindo esse caminho e tal. Pai dos burros já era um termo, uma expressão comum nos anos 50 no
Brasil. Eu consulto o pai dos burros aí, você não sabe nada, mas tem um pai dos burros aqui para ajudar e tal. Olha só, e a gente acreditando dessa história da carroça. Quer dizer que ele nunca foi carpinteiro, o pai dele, né? Não, 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 ele é comerciante. Assim, é uma coincidência, porque o pai do Campelo, que era maranhense, o pai do Campelo era português. Também era comerciante, só que era um comerciante de uma escala maior, atacadista. Ele importava as coisas de Portugal, vinhos, não sei o que mais, vendia lá em São Luís e tal. E o mesmo ranço intelectual, né? Não o pai do Campelo. O pai do Campelo era aquele português assim, linha dura, comércio, dinheiro. O Campelo é que tinha isso, porque o Campelo é de uma geração do Maranhão, nasceram todos juntos, foram criados juntos. Zé Sarney, Ferreira Goulart, Bandeira Tribuzzi, o cara que é considerado o maior copydesk brasileiro, vai me falhar o nome de novo agora, fez o primeiro manual de redação do Jornal do Brasil. Essa geração de maranhenses, Odilo Costa Filho, que é mais velho um pouco, e o Maranhão tinha aquela tradição de São Luís de intelectuais, de grandes escritores, os realistas, como a Luiz de Azevedo, e o Campelo foi nessa linha aí, só que ele não escrevia uma linha. E até hoje ele me fala, eu não sou besta de escrever, porque eu não sei que eu não tenho talento. E como é que está o dicionário do Campelo? Em que pé está? Não está. O problema do Campelo agora é que dicionário de papel é um produto impossível, comercialmente impossível. Então ele está com dificuldade de fazer e lançar online. Ele já é um cara de 91 anos e tal. Está praticamente pronto e tal, mas sinceramente, como amigo próximo, eu não vejo como ele vai lançar isso, porque você conhece alguém que compre um dicionário hoje? Não, né? Você tem um dicionário em Google, você tem um dicionário virtual, você tem o Aurélio virtual. Então ninguém compra um dicionário, é um produto que já é como jornal de papel, vai morrer aos poucos. Uhum. Bom, eu queria agradecer a Agora, entrevista. eu queria te contar uma história que Opa! a história que permeia o livro, que fala em intrigas, não sei o quê, foi a grande briga comercial que sempre houve, que começou ali por volta de 1977. Você conhece um dos lados que estavam envolvidos, que era a editora Ática, que na verdade era uma editora do Colégio Santo Inês de São Paulo, né? Publicava apostilas, era o rei das apostilas, muito bons em distribuição de apostilas. A família da Ática era muito amiga da família do Lacerda. E aí, em 77, o Sérgio Lacerda procurou o dono da Ática e falou: olha, esse dicionário aqui é um tijolaço. Isso vai ser um produto muito mais comercial se a gente fizer um dicionário de bolso chamado de Mini Aurélio, para vender para garoto em escola, levar na mochila para a escola e tal. Papapá. Eles toparam, foram fazendo e tal. E o Campelo só foi descobrir isso em 1982, mais ou menos. E aí se sentiu lesado. Ele foi para a justiça, e aí a turma do Lacerda falou: olha, Campelo, isso é outro produto. Nós assinamos com você para fazer um dicionário, Aurélio. Isso aí é um mini dicionário, é outro produto, é outro tipo de consumo. A briga durou 2 anos. A amizade acabou, nunca mais foi a mesma. O Campelo acabou recebendo o dinheiro todo, porque o Carlos Augusto Lacerda, o filho do neto do Lacerda, falou: olha, não vamos comprar essa briga, não vamos pagar o que devemos a ele, vamos tocar o barco, vida que segue. E aí o Aurélio morreu em 89, continuaram com o mesmo contrato e tal, apesar da dona Marina, viúva do Aurélio, querer se livrar deles. Mas aí, em 98, terminou o contrato que tinha a Nova Fronteira com o Aurélio, com a família do Aurélio. E ela achava que estava sendo lesada, ela sempre pensava em dinheiro, dinheiro. E aí procurou uma editora do Paraná chamada Positivo, que patrocinou o Corinthians, é uma rede de escolas que distribui apostilas e tal. E essa Positivo deu um contrato fantástico para ela e descartou o Campelo de novo. Campelo e as moças que trabalhavam com eles. E aí ele foi para a justiça no começo dos anos 2000, a briga só acabou em 2013. E eles perderam.
Olha só. Então, eu queria agradecer demais a entrevista do César Mota, autor desse livro maravilhoso, Por Trás das Palavras, as intrigas e disputas que marcaram a criação do Dicionário Aurélio, o maior fenômeno editorial brasileiro, pela editora Máquina de Livros. E no começo da entrevista, eu peguei o mini dicionário, eu peguei o mini dicionário dizendo que eu não tinha palavras. E agora que terminou a entrevista, eu tenho que pegar o maior aqui, ó, para dizer que só esse, para agradecer, César, a sua entrevista. Parabéns de novo pelo livro e muito obrigado pela gentileza, tá? Eu que agradeço, Marcelo. Foi um prazer. Como eu disse no começo, eu fui um seguidor teu. Perdi o teu programa Loucos por Futebol. Que legal. E já que a gente falou do pai dos burros, agora aqui no nosso programa, nós vamos chamar o biólogo Guilherme Domenichelli, que é hora de soltar os bichos aqui no Olá Curiosos. Obrigado, César. Grande abraço. Eu que agradeço.